Bom dia, meus queridos. Difícil dar um bom dia num domingo com esse tal horário de verão, é terrível. Muitos de nós aqui, inclusive o nosso palestrante, nós tivemos um contratempo. Nós estaríamos aqui hoje contando com a presença do Ricardo Melo, de Belo Horizonte. Problemas no voo, ele não pôde estar aqui conosco. Já agendamos para próximo abril de 2015 estará conosco. E nós agradecemos a presença de todos vocês, nós aqui encarnados, imaginamos que os espíritos também, muitos estão chegando atrasados hoje também, não é fácil para ninguém, nem deste lado nem do outro. Mas aqui estamos nós, agradecidos pela oportunidade, e nós, aproveitando esse momento, gostamos de um tema que é pouco falado, pouco divulgado, nós, nos bastidores de uma casa espírita. Nós vamos trazer uma história que é relatada nesse livro, Na Seara do Bem, desse médium Luiz Antônio Ferraz, é um médium lá de São Paulo, e o espírito Antônio Carlos Tiosso Tonini. Esse espírito, o Antônio Carlos Tiosso Tonini, era um desses trabalhadores de casa espírita, como nós. Durante décadas, ele frequentou uma grande casa espírita lá de São Paulo. E após desencarnar, ele, curioso como muitos de nós, porque nós ouvimos falar que nós temos as proteções espirituais. Nós temos aqui os guias, os mentores da casa, que são os responsáveis pelas diversas atividades da nossa instituição. Ouvimos falar da afinidade espiritual. Ouvimos falar que durante a palestra, que é a reunião mais importante da semana, sem sombra de dúvida, é a palestra, aqui no nosso caso, nos domingos, que é onde nós nos reunimos, os grupos de estudos, e o grande encontro se dá. Mas muitos de nós, tal como ele, o Antônio Carlos Tiosso Tonini, sempre ouvia falar nas manifestações, no auxílio espiritual, que ocorre durante o período de 1 hora, que a maioria das casas, a palestra é um período de 1 hora. E o que acontece nos bastidores, na realidade espiritual, do outro lado, nesse momento que aqui estamos? É isso que ele relata nesse livro. E esse trabalho foi desenvolvido por um companheiro nosso lá de São Paulo, Américo Sucena, em que ele, já há mais de 15 anos, ele instituiu o chamado Projeto Imagem, no qual ele pega livros consagrados, tais como Nosso Lar, Mecanismo da Mediunidade, e muitos outros, e coloca em imagens, é um instantâneo de cada capítulo, que aí nos favorece a assimilação. É o caso desse. E aqui nós temos, qual é o objetivo deste livro, desse momento? Mostrar as inúmeras atividades que se realizam na casa espírita sob a ótica do mundo espiritual. Já não mais nós aqui, talvez alguns de nós que tenhamos a mediunidade e evidência, pode ter alguns vislumbres, alguns flashes do que ocorre, a presença dos espíritos, e tudo aquilo que aqui, nesse momento, nós estamos interagindo, mas são invisíveis aos nossos olhos. Mas, nesse caso, esse Antônio Carlos Tiosso Tonini foi levado à sua casa, em que durante décadas ele teve atividade. Ele só ouvia falar das tarefas que se desenvolvem, são muitas as tarefas de auxílio. Ele ouvia falar nos trabalhadores. Quem são esses trabalhadores espirituais? Que grupo é esse? Como é que ele se organiza? Qual o perfil desses trabalhadores? As técnicas que são utilizadas, nós vamos perceber nessa narrativa, que no período de 1 hora, para muitos de nós, se resume a uma simples palestra. Mas nós vamos ver a intensidade de trabalhos que se desenvolvem nesse período para nos beneficiar. E muitos de nós ficamos surpresos ao percebermos o quão grande é o esforço espiritual dos amigos, que aqui espirituais que coordenam as atividades, a nosso benefício. O retorno à casa espírita. Aqui está ele. Ele diz, nesse livro, que era uma grande casa espírita lá de São Paulo, em que o salão cabia mais de 800 pessoas. É uma grande, nós percebemos a dimensão. E olha, já começa diferente. Já na perspectiva do alto. Como ele diz que veio, aqui está. Esse daqui nós vamos perceber durante toda a narrativa. Esse é o Tonini,
que veio, a ideia dele era fazer uma avaliação, um estudo, para ele perceber e entender sob a ótica do Espírito. E ele veio acompanhado. Ele estava localizado numa colônia espiritual sobre a cidade de São Paulo, e foi atendido o seu pedido, e determinada noite, lá a palestra era à noite, ele é trazido por um dos trabalhadores dessa colônia, que é esse que ele dá o nome de Cândido. E aqui estão eles chegando, eles têm uma visão já do alto, era uma grande instituição, como nós vemos, aqui tinha creches aqui dentro, tinha trabalho de desobsessão, no geral tudo isso que as casas espíritas oferecem, a maioria delas, o passe, e aqui era o local onde se realizavam as palestras, no grande salão. E aqui está ele chegando, ele disse que ele estava muito emocionado. Percebam vocês, é totalmente diferente. Nós entramos por essa porta, às vezes décadas. Agora, ele foi atendido no seu pedido, e está aqui ele vai ficar surpreso, como nós vamos ver, da intensidade das atividades que ele se desenvolve. Aqui ele diz, nas primeiras palavras, ele e o Tonini adentraram no amplo salão, cabia mais ou menos 800 pessoas. Embora extenso e bem cuidado, não havia luxo, mas simplicidade aliada ao bom gosto, resultando num lugar aprazível e apropriado à meditação. Vocês percebem, tais como a nossa, apesar de uma dimensão menor, nós não temos quadros nas paredes, nós não temos nenhum acessório que possa trazer alguma complexidade, mas sim é uma simplicidade total, e como na maioria das vezes, uma simplicidade associada ao bom gosto, um lugar aprazível, interessante de se estar. E aqui começa ele, os primeiros contatos. Quando ele entra no salão, ele aqui nós vamos ver, percebam vocês, que todos esses que estão com essas figuras um pouquinho mais transparentes são os espíritos desencarnados. Aqui está um dos encarnados, um dos trabalhadores deste lado. Notamos aqui que eles também gostam de flores, tais como nós aqui na nossa casa. E aqui está ele colocando, tal como aqui, um vaso de flor, e esses demais são todos desencarnados. E aqui está ele. Vamos guardar a imagem. Esse daqui é o Antônio Carlos Tonini, que é o que veio fazer os estudos. E ele é apresentado a um coordenador, a um responsável pelas tarefas. No geral, as casas espíritas, nós temos o chamado mentor espiritual, aquele trabalhador que dirige, preside as atividades. E aqui nesse caso, nós temos esse que foi apresentado a ele, que eles o chamavam pelo nome de Joel. Chamavam o irmão Joel, carinhosamente, respeitosamente. Ele aparentava, ele gostava de se aparentar com a idade aproximadamente de 50 anos. Aí ele dizia que tinha um sorriso largo, muito simpático, e que ele tinha um carisma muito grande, porque nós vamos perceber que os trabalhadores espirituais são em mais de número de 30 trabalhadores, desenvolvendo várias atividades extremamente organizadas, como nós vamos ver. E aqui está ele. E nesse momento ele é informa ao responsável, respeitosamente, quais eram as intenções desse, o Tonini, que era observar para os estudos aprofundados a dinâmica de uma casa espírita. Ele é prontamente aceito e encarregam este companheiro, que se travestia da pele negra, o Marcos, para que seja o encarregado de mostrar as demais atividades. Seria o guia dele durante toda essa programação desta noite. O Marcos o acompanhará. Nós vamos ver o tempo todo esses dois, o Marcos com o Tonini, ao observar as atividades. E aqui está o irmão Joel. Os inícios das atividades. Ao chegar na casa, aproximadamente eles chegaram meia hora antes da palestra, e aqui estava. Inúmeros servidores do mundo espiritual chegavam para as atividades a se iniciar. Notem vocês, coisa curiosa. Médicos, enfermeiros, auxiliares técnicos e colaboradores outros formavam a assembleia a serviço do bem. Nós vamos perceber que
tem os departamentos, como imaginamos aqui nessa casa também, a maioria delas, em que possa ocorrer de forma objetiva e prática, fazendo funcionar as atividades. E aqui estão eles. Notem vocês que ele dizia que, nesse caso em particular, eles eram para mais de 30 trabalhadores. E aqui está o responsável, era o Joel, que ele era um médico espiritual, médico das almas. E os demais trabalhadores, todos eles aqui, eles diziam que era um trabalho muito alegre, contagiante, envolvente, bastante emocional as atividades de todos esses espíritos responsáveis pelas atividades. Percebam vocês que ainda não temos ainda muitos assistentes encarnados presentes ainda. Eram aproximadamente meia hora antes de se iniciar. E aqui estão eles, os trabalhadores. E ele exortava com muita tranquilidade, com muita alegria, motivava esses trabalhadores, como é típico dos espíritos superiores. A própria presença dele, eles diziam que ele resplandecia uma aura intensamente alegre, confortável. Eles diziam que eles sentiam até perfumes ante a presença desse companheiro. E aqui está. Olha, isso são palavras do próprio Tonini. Ele não ignorava a necessidade das tarefas. Voltemos um instante aqui. Aqui nós vamos perceber que, de uma maneira bastante organizada, todos esses trabalhadores, eles se dividiam em 4 setores. Seria o setor da vigilância, da enfermagem, do esclarecimento e da comunicação. Como o próprio nome diz, o setor de vigilância são os responsáveis pela vigilância, porque nós sabemos que essa casa espírita, ela tem um halo, tipo uma redoma eletromagnética, um campo de força protetor que expande e envolve todo o espaço físico da casa, como se fosse uma redoma protetora necessária para que não ocorra a invasão de espíritos ainda desequilibrados, como nós vamos ver, com outras intenções que possam trazer prejuízos à dinâmica daquele dia. Então, o Geraldo pergunta se ocorre o mesmo com as demais instituições religiosas não espíritas. Nós sabemos, o Espírito nos fala, inclusive, nesse livro, que isso aqui não é privilégio da doutrina espírita, das casas espíritas. Toda a igreja, seja ela católica, evangélica, em que esta igreja, os seus trabalhadores, os seus responsáveis, estejam verdadeiramente vinculados ao trabalho do bem, eles têm essa proteção, sim. A grande verdade é que os espíritos trabalhadores, eles não têm preferências por essa ou aquela instituição. Nós sabemos que esses espíritos que aqui estão atuando, eles são espíritos espíritas, porque eles sabem a dinâmica da casa. Como nós temos espíritos protetores nas igrejas católicas, nas protestantes, e assim vai. Todo espaço, todo ambiente em que tenha religiosidade verdadeira, sincera, ali existe uma proteção espiritual. Isso é mais do que necessário. Então, nós percebemos aqui que esses setores é de uma interligação muito profunda. Eles são interligados de uma maneira até interessante. Usam alta tecnologia. Nos parece, às vezes, que nós falarmos de espírito trabalhadores, mundo espiritual, é algo que nos sugere que possa ser um trabalho não muito organizado, mas nós vamos perceber que eles são muito mais organizados, têm muito mais recursos de tecnologia do que nós possamos imaginar. Tanto é que, em termos tecnológicos, eles estão muito à frente de nós. E eles utilizam bastante essas ferramentas. E aqui, nós vamos ver, Tonini não ignorava, ele ficou surpreso. Como é que se faz a proteção, a vigilância ali naquela porta, em especial aqui na nossa casa? Marcos explicou que, conforme as lições de Jesus, a entrada está franqueada aos pobres e estropiados, a todos nós. E ele falava, entretanto, existe uma barreira protetora. Muitos espíritos enfermos apresentam traços de desequilíbrio.
enquanto outros, ainda ignorantes, tentam investir contra as atividades da instituição. Esses ataques não é só privilégio da doutrina. Toda igreja, todo local onde se promove o bem, sofre o assédio de espíritos ignorantes e desequilibrados, contrários à tarefa. Daí a necessidade de ter verdadeiramente uma proteção contra esses. E aqui eles falam, o controle na entrada, como é que se faz? Num desenho, como um quadro vale mais do que 1000 palavras, serve para a nossa realidade, aqui nós percebemos o seguinte, que era na entrada, aqui, olha, nós estamos vendo os encarnados chegando, os que vão assistir à palestra. E esses espíritos responsáveis pela vigilância, eles são altamente qualificados. Eles têm e conhecem todos os recursos de proteção magnéticas. E eles dizem que aqui, nós percebemos aqui uma proteção como se fosse um campo de força, uma redoma eletromagnética em toda a periferia desse espaço. Mas eles abrem como se fosse uma pequena porta. Ele ficou até curioso com esse processo. Que às vezes nós vemos filmes de ficção científica, não é isso? Nós vemos aquelas portas que se abrem. É mais ou menos isso. Ele diz que eles abrem uma porta em que aqui são avaliados quais os espíritos desencarnados, nós estamos falando dos desencarnados que podem entrar. Porque essa entrada e esse campo de força, ela emite muita luminosidade, é uma luz muito forte. Então, muitos dos que estão nas ruas, e as nossas ruas estão cheios de espíritos. Eles ficam ali fora. Nós imaginamos que ali fora, nessa rua aqui, tem centenas de espíritos ali de todo nível. E eles ficam ali, quando vem essa luminosidade, imaginam eles que seja um portal para o paraíso, como eles falam. E ficam lá, aqui nós temos espíritos sofredores, temos espíritos irônicos, enfermos, de toda ordem, aqueles que realmente estão precisando de auxílio, mas existe também aqueles outros que não são permitidos a entrada, porque senão eles fariam um estrago tremendo, que na verdade eles não estão em busca de auxílio, eles estão em busca de fazer os estragos ainda, dependendo do seu nível espiritual. E aqui eles dizem que esses que são verdadeiramente precisando de ajuda, eles são trazidos para dentro das casas espíritas. E de que forma eles sabem que aquele que ali está falando realmente é sincero? A tecnologia entra aí mais uma vez. Existe um aparelho, o chamado psicoscópio. Da mesma forma que quando nós vamos no evento, nós percebemos aquele detector de metais, não é isso? Eles, ao passarem aquele aparelho na frente dos desencarnados, ali é registrado qual aquele que verdadeiramente está em condições de entrar. E aquele ali é permitida a entrada dele. Então é a seleção natural que aqui acontece. E ficam inúmeros desses espíritos ali fora que não podem simplesmente entrar por falta de condições. E eles dizem que até de uma maneira até bem humorada, muitos deles ficam lá fora gritando, queremos o céu, o paraíso é nosso, deixa-nos entrar, mas sem a mínima condição. Então essa seleção natural, elas trazem, em média, muitos desencarnados aqui, que estão aqui nesse momento conosco. Muitos deles que nos acompanham durante a semana, espíritos familiares recentemente desencarnados, muitos que convivem dentro da nossa própria casa. Daí o primeiro benefício que nós percebemos ao virmos numa palestra, numa casa espírita. Nossos acompanhantes, necessitados, alguns até aqueles que possam nos trazer prejuízo, eles nos acompanham. E aqui é feita uma triagem, e muitos desses que durante a semana possam nos trazer prejuízo pela própria presença desajustada, aqui eles são encaminhados. Aí nós percebemos que começa um trabalho de desobsessão, só pelo fato de nós virmos numa palestra. Olha o primeiro benefício que nós temos. Somos auxiliados, e muitos espíritos que nos acompanham também são beneficiados. É uma maneira caridosa de nós fazermos um saneamento de dentro da nossa casa, de dentro do nosso trabalho. Enfim, esses nossos acompanhantes são encaminhados. E aqui nós percebemos, então, a intensidade do auxílio. E ficam os trabalhadores aqui, de prontidão, o tempo todo.
manipulando e mantendo esse campo de força através de aparelhos potentíssimos. E vamos lá. Aí ele fala, por fim, daí a necessidade de nós se manter a ordem e a disciplina, porque senão não teríamos condições de aqui estarmos no período de 1 hora. E ele mostra também, vejam vocês, que aqui nós temos um espaço físico. Os espíritos desencarnados, nós somos informados que a dimensão espiritual da casa espírita ela está muito além dessas paredes. Ela se amplia para receber esses espíritos desencarnados. E dentro desse espaço, lá da casa espírita, do outro mundo espiritual, eles dizem que colocam aqui, no alto, existem aparelhos potentíssimos de proteção. Além da barreira magnética, existem técnicos que ficam acionando esses dispositivos que eles emitem descargas de alta voltagem. Hein, Silvio? Imagine você. Aqueles canhões, como nós vemos nos livros de André Luiz, quando ele fala, principalmente a partir do 2º livro, nos domínios da mediunidade, aquelas regiões, aquelas cidades espirituais, ela tem aquelas torres fortificadas, que elas estão inseridas dentro das regiões umbralinas. Milhões de espíritos desequilibrados querendo invadir aqueles espaços. E como eles fazem? Além dos muros muito altos, existem aqueles aparelhos que emitem descargas elétricas que afastam essa multidão. E eles percebem. Pode parecer até descaridoso, mas em muitas situações é o único recurso que se tem para evitar o assédio daqueles que, aqui entrando, poderiam trazer os prejuízos. E aqui estão energias de alta voltagem que afastam. Todas as casas espíritas bem orientadas possuem essas proteções magnéticas. Agora o segundo setor, o setor de enfermagem, que é o que mais trabalha durante o período de 1 hora. Aqui ele diz, a equipe se dividia em enfermeiros, técnicos e auxiliares sob orientação de um superior em medicina espiritual, que nesse caso era o Dr. Cornélios. E aqui nós vemos então, vocês percebam que cada departamento, o Joel, que era o responsável, o mentor da casa, mas aí se dividia, cada departamento tinha o seu responsável técnico. E aqui nós vemos esse, o Dr. Cornélios, que era um médico espiritual. Aí se dizia que existiam muitos trabalhadores. Aqui está o Marcos explicando ao Tonini, mostrando como era a dinâmica desses atendimentos. E esse setor de enfermagem, eles tinham até uma logomarca, ele explica, nos detalhes, que seriam 2 tubos de ensaio superpostos acima de uma cruz. Era essa logomarca desse departamento de enfermagem, que aqui está conosco, muitos médicos, enfermeiros aqui conosco. E eles dizem que esses jarros transparentes, aqui existiam substâncias luminescentes e que tinham origem nos vegetais, eram substâncias vitais que durante a palestra são colocadas na nossa água fluidificada. Aqui na nossa casa nós temos esse recurso, nós temos essa água, nesse pote de água mineral. E ali nesse instante, ao bebermos água fluidificada, esses espíritos, verificando as necessidades individuais de cada um de nós, é colocado nessa água aqueles medicamentos, aqueles remédios que vão ao encontro das nossas necessidades. E aqui estão eles, são muitos trabalhadores. Ele diz que muitos desses que aqui são enfermeiros, são técnicos, são ex-médicos que quando aqui estavam encarnados e que não souberam honrar a sua profissão, e aqui estavam eles de volta para um novo aprendizado lá no mundo espiritual, que ele dizia que não basta você apenas ter o conhecimento técnico do assunto, como aqui na maioria das vezes acontece. Esse médico espiritual, para obter esse título de medicina espiritual, ele, além do conhecimento técnico, ele trabalhava muito com o coração, com as emoções. Então, aqui está ele. Aqui, disse ele, para alcançar um título superior em medicina, não basta conhecer tecnicamente. Imprescindível a aquisição de virtudes, trabalhando mais com o coração.
Esses trabalhadores manipulam fluidos e substâncias medicamentosas e fazem até cirurgias em casos específicos. Nós ficamos surpresos, mas cirurgias no período de 1 hora, enquanto nós aqui estamos, ao adentrarmos lá, através daqueles aparelhos, são analisadas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E eles trabalham em cima desse diagnóstico, quando nós entramos ali, nos beneficiar no período de 1 hora. Durante o período de 1 hora, as aplicações e transfusões de energias cabe-lhes auscultar os pacientes. Os servidores de enfermagem atuam diretamente sobre o corpo fluídico, perispírito, alterando-lhe algumas disposições. Como consequência, no período de 1 hora, erradicam diversas enfermidades físicas, visto que tais processos têm origem lá no perispírito. Quase sempre essas lesões devido à consciência de culpa imposto com os erros dessa e de outra vida. Assim, males orgânicos e psíquicos são evitados através da fluidoterapia. Dessa forma se efetiva-se a promessa de Jesus. Vinde a vós, vinde a mim todos vós que vos acháis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É nesse sentido que muitos de nós, ao tomarmos o passe após o período de uma palestra, nós percebemos que a maioria de nós já nem temos tanta necessidade de tomarmos aquele passe que é feito ali de maneira individual. Porque o auxílio espiritual que ocorre no período, eles se colocam ao nosso lado, os espíritos. Existem aqui dezenas deles ao nosso redor, nos avaliando, conversando mentalmente conosco, analisando as nossas necessidades e atuando sobre o nosso corpo de uma maneira intensa. E muitos de nós nem percebemos isso. Agora, o terceiro setor é o setor de esclarecimentos. Notem vocês que é feito de uma maneira muito didática, apresentado esse trabalho, para que possamos entender. Esse setor é responsável pelo auxílio à intuição aos companheiros encarnados, encarregados dos comentários evangélicos e doutrinários. Muitos de nós, aqui todo domingo, nós temos um palestrante diferente, e nós ficamos pensando, de que forma se dá o desenvolvimento do contexto, do assunto, do tema da palestra. Muitos desses são bem preparados, a maioria que aqui vem, mas todos, sem exceção, existe um apoio espiritual a esses encarregados das palestras, os comentários doutrinários. E se dá de uma forma muito interessante. Aqui existem os espíritos responsáveis, essas paredes se ampliam para todos os lados, e esse responsável, ao palestrante chegar na casa espírita, olha que coisa curiosa como se dá. Ele já certamente fez um estudo do assunto daquela noite, no caso da nossa manhã. E como se dá esse auxílio? Ele já tem esses conhecimentos registrados na memória. E nós percebemos aqui, olha, que esse trabalhador responsável, em auxílio, ele faz uma conexão mental, mente a mente, com o encarregado da palestra. E ele, através da intuição, ele vai lá nos registros mentais daquilo que ele estudou e de muito conteúdo que ele tem durante anos de estudos, de meditação, e ali ele resgata esses conhecimentos e traz na forma de conhecimentos para o consciente, auxiliando de uma forma bastante efetiva. Ele resgata o conteúdo e de forma que possa trazer esses benefícios para o momento no período de 1 hora de palestra. E também assistem espíritos encarnados em perturbação. Olha a dupla tarefa, dialogando com eles. Aqueles que são permitidos a entrada dele, esse grupo aborda esses nossos acompanhantes, verificando as necessidades deles, de modo que possam, e a maioria desses que aqui têm condições de entrar, e muitos estavam pelas ruas, pelas nossas casas. Ao final, a ideia é abordá-los e levá-los para um tratamento nas colônias espirituais, dos quais as casas aqui estão vinculadas. Vocês percebam a intensidade, o carinho, o apoio
desses espíritos, principalmente para os desencarnados em sofrimento. Não é só na reunião mediúnica, uma vez por semana, que nós temos esse auxílio direto. Mas durante os estudos e principalmente na palestra, eles são resgatados, são encaminhados. E muitos voltam para agradecer, gente. Nós temos em algumas reuniões mediúnicas, aqui no caso nós temos na segunda e na quarta-feira, em algumas situações, muitos desses espíritos que são trazidos por alguns de nós que nos acompanham, ao serem resgatados e encaminhados, após um tempo em que eles se melhoram, alguns voltam para agradecer todo o apoio, todo o carinho da espiritualidade. E isso sensibiliza tanto quando nós ouvimos essas mensagens, porque aí nós percebemos a efetividade do auxílio espiritual e do esforço dos encarnados também aqui deste lado. Eles participam, todos esses setores, de tempos em tempos, eles fazem trabalho de qualificação. Esse conteúdo que eles têm lá nos trabalhos, nas colônias espirituais, são feitos cursos e conferências, eles estudam muito, eles fazem de uma maneira muito intensa um trabalho naquela sua especialidade de atuação, para ajudar a esclarecer sem ferir. Como é difícil você esclarecer as pessoas que ainda, espíritos encarnados, desencarnados, em desajuste. Percebemos o quanto é difícil você esclarecer sem ferir, ajudar sem violentar e colaborar sem exigir. Não é muito fácil isso. De modo que eles fazem e nos dão essas informações para que nós possamos nos sensibilizar e, principalmente, valorizar o esforço desse trabalho invisível que é feito no período de 1 hora. E aqui está o setor de comunicação, um dos mais tecnológicos. Nós percebemos, hoje nós temos os nossos computadores, todos os recursos que até nos fascinam. Mas nós somos informados que, em termos tecnológicos, nós estamos 70 anos atrás dos recursos que tem no mundo espiritual. Vocês percebam, 70 anos são 7 décadas. Eles têm recursos que nós nem imaginamos ainda. Lá no livro Nosso Lar, que foi editado em 1944, todos, ao lerem esse livro, agora com esse conhecimento atual de recursos tecnológicos, vão vocês e percebam. Em 1944, eles já falavam dos computadores de altíssima geração. Eles falavam em imagens holográficas em 1940. Está tudo ali dentro do livro Nosso Lar, que foi editado em 1944. Hoje, muitos desses recursos que eles tinham lá em 1944, nós não temos aqui ainda. Então, esse setor de comunicação, todos esses recursos são colocados a benefício para nos auxiliar na dinâmica de uma casa. E nós percebemos, eles citam aqui comunicadores de longa distância, telões eletromagnéticos, nós vamos ver qual é a função dele, recursos, aqueles aparelhos que são feitos, chamado psicoscópio, para fazer a avaliação das emoções dos encarnados e desencarnados ali presentes. É por isso que, numa reunião mediúnica, todos que ali estamos, nós não conseguimos disfarçar os nossos sentimentos, nós não conseguimos esconder o nosso nível espiritual, porque eles têm recursos tecnológicos que, ao nos avaliar, eles sabem qual é a nossa condição emocional do momento, o nosso grau de sinceridade e tudo isso. Não temos máscaras através da utilização de recursos tecnológicos, é que eles nos falam, todos esses técnicos, aqui em intensa atividade, e eles fazem a ponte entre o setor de vigilância, o setor de enfermagem, o setor de esclarecimento, esse setor de comunicação. Aí eles perguntam, mas é necessário mesmo que eles utilizem esses recursos, todos eles? E ele esclarece, ainda aqui nesse nosso espaço, terreno, que é um ambiente muito hostil para eles têm que ter esses recursos para que eles possam levar a efeito suas atividades com a melhor objetividade e produtividade possível. Então, vamos ao início da reunião, vamos perceber o que acontece com esses departamentos no período de 1 hora. Aqui ele fala, no salão, um grande salão, 2 homens e uma mulher sentaram-se à mesa, tal como essa. É quase sempre a mesma formatação, as casas espíritas. Quem já foi em muitas sabe, nós temos a nossa mesa, a dinâmica é muito próxima, muito parecida.
Então ali, 2 homens e uma mulher sentaram dispostos à frente do grande salão. Em seguida, olha como é importante a função do nosso Peçanha, do Geraldo. Nós vamos perceber a grandiosidade da tarefa dos músicos, desses homens e mulheres sensíveis, que aqui, como nós temos aqui na nossa realidade, nós temos aqui o Peçanha, hoje mesmo ele demonstrou para nós, o Geraldo nesse carinho, todos eles, convidou um jovem para a apresentação de um número musical. Aqui está. Ele descrevendo o que ocorre no momento em que o Peçanha pega o violão. Ele começou a dedilhar uma música com aquela suavidade. Ele diz que no momento em que ele começou a cantar, emitia fortes feixes de luminosidade do tórax e da área da garganta desse músico. E ele emitindo, envolvendo todos os que estavam ouvindo. E nesse momento começou a cair pétalas suavemente coloridas sobre todas as pessoas. Daí nós entendemos o que a música, na linguagem universal, ela é capaz de trazer a paz, nos agrada, nos pacifica. E ele diz que esse músico, no caso, ele não cantava apenas com as cordas vocais. Realmente ele tinha um carinho muito grande, ele se envolvia, ele se entregava e emocionava muitos que estavam atentos, ouvindo ele cantar aquela música que falava das passagens de Jesus aqui pela terra, a força da fé, da esperança, da motivação. E aí nós percebemos, é um momento que nós podemos agradecer, nós temos a felicidade, temos um Geraldo e um Peçanha aqui conosco, né, gente? Olha os benefícios iniciais que com tanto carinho eles nos dedicam. Temos até que ouvi-los com mais frequência. E ele dizia, após ele parar, melhorou bastante o ambiente. Muitos que chegavam pensando em preocupações de casa, preocupações profissionais, conflitos, já começava a ter uma melhora com aquele envolvimento, com aquelas notas musicais que pacificavam. Olha os benefícios, são sobrecarregando-nos de emoções fortes, que nos colocavam da maneira mais apropriada para nós entendermos a mensagem daquela noite. E a prece inicial, ele dizia, no horário previsto, para o início da reunião, o dirigente encarnado, como aconteceu hoje aqui com a Danuta, convidou todos os presentes à oração. Marcos convidou Tonino a observar e manter o sentimento elevado e permanecer observando. Olha aqui. E aqui está. Ele começou a prece inicial, aquela prece simples, emotiva, nos convidando à reflexão. E no mesmo instante, aqui está o responsável, o irmão Joel, no mesmo instante ele começou lá do outro lado também a oração. E ele diz que ocorreu uma sintonia tão forte que as palavras que ele emitia, às vezes as palavras daqui, é um médium intuitivo, aqueles que aqui está falando uma prece, eram as mesmas do qual ele, o diretor da reunião, emitia do outro lado. Era uma sintonia. E ele dizia que ele filtrava as palavras dele com total intensidade, e isso é muito bom. É o que é desejável. Para que ocorra essa sintonia, nós temos que estar aqui na casa pensando no que aqui viemos buscar, quais são as nossas necessidades. Que aquilo que diz, faça a tua parte, que o céu te ajudará. Ele falava sobre isso, aquela passagem de Jesus. E envolvia todos eles, e ocorreu realmente uma sintonia nesse instante. E os espíritos amigos estão preocupados, a todo momento eles nos convidam a nós, quando chegarmos aqui, realmente nos desprendermos, na medida do possível, das preocupações, e aqui estarmos aqui, para termos todos os benefícios. Começa a palestra. E aqui o palestrante falando sobre a excelência, ele falava sobre a excelência da fé, do otimismo, nos convidando a nos fortalecer no dia a dia ante os desafios, como quase toda a palestra. É esse, um convite à reflexão, melhorar os nossos pensamentos, para em consequência melhorarmos os nossos atos, as nossas vidas. Durante a palestra, o que ocorre no período? Nós vamos ver coisas curiosas, que o ser humano,
ele é muito heterogêneo no que aqui vem buscar. Nós aqui temos pessoas, a maioria de nós percebemos, que vem com as intenções realmente de se melhorar. Então, eles nos dizem que durante a palestra ocorrem coisas interessantes que os Espíritos nos falam. Aí ele diz, à medida que o expositor discorria sobre a fé e suas implicações nos acontecimentos da vida, os encarnados que estavam atentos, revisavam fatos e acontecimentos de suas vidas em interessante diálogo mental, aprovando ou reprovando os próprios atos. Que a maioria de nós seria interessante, nós aqui estarmos realmente ouvindo o que se fala e vamos fazer a meditação. Mas é comum, às vezes, nós deixarmos o pensamento se desviar e fugirmos do ambiente. E aí nós não temos os benefícios desejados, como ele sempre nos esclarece. Marcos e Tonini se aproximaram, aí começando, foram pegando casos, alguns interessantes, na plateia que ele estava presente. Marcos e Tonini, no primeiro caso, se aproximaram de uma jovem, atenta à informação do expositor a respeito dos atos do cotidiano, dia a dia. E mostrando, ele falando que a nossa intolerância gera desentendimentos e dificuldade que facilmente poderíamos evitar. São aqueles aconselhamentos, tudo que se faz durante uma palestra. E aqui ele diz, ela ouvindo atentamente o que ele estava falando, e ele realmente falava com o coração, envolvia as pessoas, ela começou a meditar sobre um fato que tinha ocorrido no dia anterior, em que ela lembrava que por não ouvir um conselho da mãe, é típico, uma moça de 17 anos, é típico da idade, aquela rebeldia, aquela inconsequência, ela simplesmente por não ouvir um conselho, esbravejou com a mãe, aquelas agressividades, saiu aos gritos, batendo a porta, e ela ouvir o palestrante falar sobre essas questões, ela fez com ela mesma um compromisso, de aquele mesmo dia, ao chegar em casa, ela se reajustar, se desculpar com a mãe. Percebam, são coisas simples do cotidiano, do dia a dia, mas que fazem enorme diferença nos nossos relacionamentos. Quase sempre as nossas famílias têm os conflitos, temos os desafios do dia a dia, e são coisas pequenas na maioria das vezes. Eles iam, exatamente pela nossa imprevidência, pela nossa falta de paciência, que muitas situações se deterioram nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da família. E olha, já fez alguma diferença para essa moça, essas palavras desse palestrante nessa noite. E ele vai no grande salão e falou, o Marcos está aqui, não é esse o acompanhante do Tonini? Me acompanha, vamos até o meio do salão. Observe que é uma senhora, uma jovem senhora, 50 anos. Observe essa senhora, principalmente na região do tórax dela, uma massa densa, escura. Ele dizia que emitia até um certo mau cheiro. Eles se aproximaram e fazendo o diagnóstico dessa senhora. Ele perguntando, mas por que isso está acontecendo? Ela está aqui numa casa espírita, mas ele diz, todos nós temos os nossos desafios, os nossos conflitos, nossas dificuldades, e com ela não é diferente. Essa senhora, ela é muito pessimista, aquelas pessoas negativistas, que não têm aquele otimismo pela vida, e tudo para ela é ruim, ela vê o mundo em cores muito sombrias, devido à própria personalidade dela. E essa massa densa que está principalmente em cima dessa região do plexo cardíaco, que é o local ligado às emoções e sentimentos, ele dizia que provém lá do seu mundo mental, porque ela é muito pessimista. E ele dizia para ele, se essa senhora não se cuidar e não mudar os seus pensamentos, em breve ela terá sérios problemas na área cardíaca e em outras partes do corpo. Que nós sabemos que a origem das nossas doenças, mais de 90% dela provém do nosso mundo emocional em destrambelho, não é isso? E ele dizia que conforme ela foi ouvindo o que o palestrante falava, ele motivado naquela fé, ela foi assimilando e modificando o seu padrão vibratório, o seu padrão mental. E ele diz que daí a algum tempo essa massa foi se desfazendo até que desapareceu. Mas aí ele dizia, se ela não tomar cuidado, que eles atuaram sobre os efeitos, não é isso? Mas as causas estão no nosso mundo íntimo. E se ela não se cuidar, em breve toda a situação volta,
talvez em condições piores. E mais à frente ele vai e segue, né? Fazendo uma verificação na plateia. Ele chegou e falou: observe aquele senhor ali. Ele sentado, como que hipnotizado, dizia que ele estava olhando uma janela, uma daquelas janelas, e estava viajando devagar, não estava ouvindo nada do que se falava. Na verdade, ele estava pensando lá no escritório dele, nos negócios que ele fazia. Ele dizia: é importante nós estarmos, naquele instante que aqui viermos, fazemos aquele esforço mental de aqui ficarmos, para ouvir o que se fala, todos os benefícios que ocorrem na casa espírita, para que saiamos dali refeitos, beneficiados. Porque senão, se nós nos fecharmos naquele campo mental, teremos pouco benefício. Então ele diz: é isso que nós devemos estar atentos, aproveitar o momento que aqui estamos. E ele vai mais à frente e percebe que aqui a gente vê poucos desses casos, né, gente? O famoso sonolento, soninho. Às vezes dá um sono terrível, não dá? Hoje, então, 1 hora que nós já perdemos de sono, é comum em algumas casas. Aqui a gente vê pouco essa situação. Mas muitos alegam que o famoso soninho durante uma palestra é porque eles estão cansados, não é isso? Alguns alegam cansaço. Nesse caso, era 8 horas da noite essa palestra. E eles, durante o dia, trabalharam, até que explica algumas dessas situações. Mas nós temos companheiros que, sistematicamente, ao chegarem, ao sentarem, eles fazem um relaxamento tão profundo que eles falam que estão em desdobramento, não é isso? Eu estou desdobrado para auxiliar nisso, quando na verdade não é nada disso. Ele diz que a causa disso é uma indisciplina, na maioria das vezes é uma indisciplina mental. Na verdade, a pessoa não está interessada no que está se falando, ela não tem esse hábito de concentração, e isso prejudica o aproveitamento dele. Alguns falam: mas pode ser um caso de obsessão, em que eu estou aqui, os meus obsessores formam aquela ponte mental numa hipnose profunda, pode nos atrapalhar? A minoria dos casos pode acontecer isso sim, apesar de eles estarem lá fora, não foi permitida a entrada deles, muitos deles nós mantemos conexão mental tão intensa na hipnose que realmente pode nos fazer a vir até a dormir, a dispersar a atenção. Mas ele diz que a maioria, a esmagadora maioria desses casos, é pura falta de concentração. E ele diz que, observe você, esse aqui eu já conheço, ele vai sair daqui e vai ver Cinema 1, Cine Coruja, fica até de madrugada vendo filmes, aqueles filmes até de difícil interpretação, com a maior atenção possível. Aí nós nos perguntamos: aonde está realmente a dificuldade? Está em nós, nesse momento que nós ainda temos pouca disciplina. E essas colocações, esclarecimentos, são importantes para nós valorizarmos o esforço, o empenho dos espíritos amigos que não medem esforço para estar nos ajudar, nos convidando à reflexão. E a evangelização infantil, que da mesma forma, na maioria das casas, elas ocorrem no mesmo momento da palestra. Aqui na nossa casa é assim também. Trazemos os nossos filhos, e no momento em que estamos, nós temos evangelizadores dedicados, envolvidos naquela tarefa, aqui divididos em várias classes, conforme a faixa etária e a idade. E eles dizem, ele percebeu que existiam muitas mulheres desencarnadas, acompanhando o trabalho dos evangelizadores que aqui estão, aqui estão elas. Mas que mulheres são essas? Ele dizia que muitas dessas mulheres são mães fracassadas em encarnações anteriores e que aqui vêm para um aprendizado, ao perceber que muitas dessas, que nem mães são, essas evangelizadoras, aqui tem todo esse carinho com os filhos dos outros, e elas vieram para fazer um aprendizado de amor materno. Vocês veem que em todas as situações existe um aproveitamento maior, um objetivo mais nobre. E aqui estão eles, nesse período de 1 hora. E eles falam, muitos espíritos, mentores, protetores, espíritos superiores, falam que muitos jovens e muitos adultos, eles deixaram de ter problemas maiores e eles puderam ter um acesso mais próximo deles por muitas dessas sementes que são colocadas na mente dessas crianças no período de evangelização.
Mesmo que muitos na fase adulta nem sigam a doutrina espírita, ou onde eles fazem a evangelização, culto dominical, não importa o nome, mas isso vai servir como sementes lançadas para aqueles futuros adultos em momentos de decisão emocional das suas vidas. É importante essas sementes que são lançadas nesse momento, elas frutificarão no momento certo. Agora, alguns recursos tecnológicos, algumas curiosidades. Nós falamos que aqui está o ambiente dos desencarnados, que ele se amplia. Em média, são 4 desencarnados para 1 encarnado, nós somos informados. É isso? Então, um número muito grande de desencarnados que são recolhidos, são trazidos para ouvir a palestra, participar e obter os benefícios de maneira direta. Eles, aqui estão os espíritos desencarnados na atividade. Existe um recurso curioso, da mesma forma que nós temos esse telão aqui, essa projeção, para auxiliar os desencarnados, no momento que eles estão ouvindo a palestra, exortando sobre a força da fé, o entusiasmo. Muitos aqui encontraram-se nas ruas, nas casas, situações de dificuldades, às vezes solitários, angustiados. Quando recolhidos, eles estão ansiosos de um auxílio do contato humano. E aqui estão eles. E para que eles possam entender a mensagem, existia um processo curioso, que ainda nós não temos aqui nessa nossa dimensão, e que na medida em que o palestrante ia falando, emitindo sobre os conceitos, ao mesmo tempo, o que ele falava era reproduzido. Imaginem vocês, que fenômeno interessante, a força do pensamento e da vontade. Essa é a base. No mesmo momento em que ele falava, as imagens se projetavam atrás de um imenso telão, onde os desencarnados ficavam acompanhando, porque ele ouvia e lá reproduzia o que ele falava. E aqui, nesse momento, no exato instante em que ele falava, naquele sermão da montanha, Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, se projetava de maneira tão dramática, tão intensa, que só nós, vendo essa cena, para nós entendermos, para nós sentirmos. Os desencarnados, eles se emocionavam ao ver aquelas cenas como se fosse um cinema. É uma coisa realmente interessante esse sistema, que beneficia muitos desses que muitos, há anos, há décadas, não se ouvia falar de Jesus, não se ouvia falar de fraternidade, muitos desses. E é um momento oportuno para essas mentes de desalinho, de desacordo, eles serem auxiliados e encaminhados de uma maneira direta. Marcos chamou a atenção de Tonini para os serviços realizados fora da casa espírita, gente. No momento que nós estamos aqui, ao chegarmos, nós colocamos os nomes de amigos e familiares nossos no nosso caderno que nós temos ali. E nós lembramos os familiares que aqui por alguma razão não podem estar ou não querem estar aqui conosco. E eles são auxiliados de uma maneira direta. Olha como é interessante, a equipe de enfermagem, Marcos chamou a atenção para serviços realizados fora da casa espírita, relativo às solicitações daqueles que nós aqui chegamos. É possível que alguns de nós estejamos pensando no amigo, no familiar, necessitado, e emitindo esses pensamentos, eles são avaliados. E trata-se de incursões, e muitos desses espíritos, ao avaliar as necessidades, no período de 1 hora que aqui nós estamos, eles vão em regiões umbralinas, daqui se deslocam numa velocidade tamanha, auxiliam muitos desses que estão em condições de ser auxiliados, fazem visitas às nossas casas no momento que aqui estamos, aos encarnados em intercessões urgentes. Vejam vocês, a equipe é muito grande, e o trabalho é dinâmico no período, sempre lembrando, no período de 1 hora, o que acontece? E aqui está um exemplo. Quando nós chegamos, existe um curioso aparelho. Como é que eles fazem essas avaliações? Nós colocamos os nomes de pessoas ali naquele caderno, onde nós colocamos. Muitos de nós colocamos aquilo ali, é um simples recurso de auxílio. Da mesma forma que nossos atos são conduzidos pelos nossos pensamentos,
as nossas palavras têm vibração, aquilo que nós escrevemos também emite uma energia. E lá, esses espíritos responsáveis por essa tarefa, eles vão fazer a avaliação daqueles nomes que nós colocamos no caderno, utilizando um curioso aparelho, como se fosse uma tela. Eles vão passando a tela transparente, eles vão passando por aqueles nomes que nós colocamos lá no caderno. E aquele que realmente, aquele nome que foi colocado com carinho, com dedicação, com verdadeiro sentimento de auxílio, e não mecanicamente, como muitos de nós fazemos, eles aparecem ali numa intensidade muito forte. E nesse caso aqui, ao passar sobre o caderno, apareceu esse nome, Antônio R. de S. Eles ficaram curiosos. Quem é que escreveu esse nome? Aí eles falam, vão até o grande salão e veio essa senhora. Ela que tinha colocado esse nome do Antônio lá. E o que o espírito responsável, num diálogo mental, pergunta para ela, quem é esse Antônio? E ela responde mentalmente, como se estivesse meditando com ela mesma. Na verdade, é um diálogo espiritual. E ela disse que Antônio era o filho dela, que estava em casa, numa depressão muito forte, muito profunda, numa tristeza tremenda, em que a esposa tinha abandonado a família com 2 filhos, e ele estava num momento muito difícil, emocional, e que foi feito então? No mesmo instante, encaminharam uma equipe de trabalhadores para ir até a casa do Antônio, e lá foi feita uma ajuda direta a ele, de manipulação de fluidos. E ela disse que, surpresa, quando chegou em casa, viu uma situação toda mudada para melhor. Aí ela pensa, foram as minhas orações, o meu sentimento, nada que for. Mas também teve uma intercessão direta, eles vão até as nossas casas, eles vão naquelas situações que verdadeiramente existe uma sinceridade de auxílio e necessidade ante aos esforços, aos pedidos sinceros daqueles nossos amigos e parentes. Vejam vocês. E por fim o passe. Todos nós que tomamos o nosso passe. E como esses casos do Antônio, muitas outras equipes são avaliadas e encaminhadas para fazer os auxílios. E o passe, que nós aqui já tradicionalmente, ao acabar, nós vamos ter o passe individual, como teremos hoje, a palestra já havia encerrado. Os médicos encarnados assumiam posições para o trabalho do passe, enquanto os espíritos do setor de enfermagem movimentavam-se silenciosos em atitude de profundo respeito. Nós sabemos que o médico passista, ele não trabalha sozinho. É isso? Aqui está. Nós temos os espíritos nos auxiliando. É um trabalho, essa doação de energia mista. Parte nossa e parte dos espíritos responsáveis. E eles são especializados em manipulação de fluidos, em radiação das próprias forças. Eles são técnicos no assunto, nos auxiliam. E aqui estão os encarnados, impondo as mãos. E eles nos falam, é importante a nossa colaboração até ali no passe. Ali nós devemos estar atentos no que nós necessitamos, porque de conformidade com os nossos sentimentos nós somos auxiliados. E ele fala, olha o exemplo daquele senhor ali. Ele está totalmente alheio à ação do passe. Ele está pensando no apartamento que ele vendeu, fez um negócio no corretor de imóveis. Então ele diz, pouca valia vai ter o esforço dos espíritos. A colaboração do paciente ali naquele instante que ele pede é muito importante. Daí porque muitos recebem uma energia maior ou menor do que outros. Ao contrário dessa senhora aqui, percebam vocês, que ela, no clima de meditação, de oração, ela expandia o seu corpo espiritual pelo espírito e recebia uma carga muito maior de energia e sentia-se mais beneficiados. Daí é importante nós lá dentro realmente estarmos ali no pedido, numa oração, para que realmente, efetivamente, o auxílio se faça. A fluidificação das águas, como é feito no nosso caso, nós temos a nossa água mineral. Muitas casas têm as suas garrafinhas que muitos trazem, colocam os nomes. Aqui nós temos pouco essa cultura. E
E ali eles fazem um trabalho intenso, os magnetizadores, para aqueles que trazem sua garrafinha de água com bomba, eles colocam fluidos específicos para as necessidades daqueles que ali estão. Mas de alguma razão, todos que aqui nos beneficiamos da água fluidificada é um complemento do auxílio. Durante a palestra, após o passo, vocês vejam os esforços que eles têm para nos beneficiar. E por fim, o atendimento fraterno. Nessa casa, aqui nós temos nas quintas-feiras, aquele momento que criamos, especialmente para esse evento. Então, nessa casa, após a palestra, existia o Carlos, que era encarregado. Formavam-se filas imensas para conversar com esse médium Carlos, que tinha uma sensibilidade, ele tinha uma mediunidade de cura muito aflorada, devido a anos de estudos e dedicação. E ele era assessorado por 3 espíritos. Aqui vemos a irmã Celestina, que era uma dessas grandes mentes especialistas no conhecimento da psicologia humana, das necessidades humanas. E eles tinham uma interação, uma sintonia tão grande, já que muito tempo, e eles conseguiam resolver situações curiosas, percebam vocês. Nesse caso, esse senhor estava com sérias doenças no corpo, e aqui o Carlos, ele tinha uma sensibilidade muito grande ao avaliar as pessoas. Olha mesmo vocês veem a parceria espiritual e com o médium. A irmã Celestina, que ela auscultava todas as profundidades da mente do indivíduo. Esses dois ficavam fazendo uma avaliação do corpo físico, quais são os danos nos órgãos, mas ela fazia uma avaliação da mente do indivíduo e passava para ele como se fosse uma ponte mental. Daí nós percebemos muitos médicos que iam fazer uma leitura, uma avaliação, eles sabem realmente o que tem, mas não é exclusivamente dele da mediunidade, sim uma sintonia com o espírito responsável desse trabalho de parceria. E aconselho as pessoas a continuar o tratamento. Essas vibrações que eles emitiram para esse senhor de aproximadamente 60 anos traziam um bem enorme. É o que sustentava a vida dele há mais de 5 anos, eu já teria desencarnado nesse caso. Exatamente a fé que ele tinha, o esforço e o auxílio de melhora, o esforço de melhora que ele tinha cada dia. E por fim entra uma moça tímida, sentou-se na frente do Carlos, o nome dela era Célia. Ela nem entendia bem porque ela tinha tanto desconforto. Ela era uma pessoa muito pessimista, estava muito triste, ela sentia uma pressão espiritual estranha. Ela estava num desalento muito grande, pensava até em suicídio. Ela não entendia por que isso acontecia com ela. Mas ele, fazendo uma avaliação através dos espíritos, ele entendeu que era um caso de obsessão. E esse espírito não pôde penetrar naquele instante. Ele estava lá fora, devido à agressividade tamanha. Ele a perseguia noite após noite, dia após dia. E nós vamos perceber quais são as razões. E ao avaliar que era um caso de obsessão, de um perseguidor espiritual, ela entra em contato com o setor de vigilância e permite que o espírito que estava assediando entre. E olha o que acontece. Ela descreve. Ao entrar, o nome dele é o senhor Armando. Quando entrar o senhor Armando, olha a situação espiritual desse indivíduo. O farrapo humano que ele se encontra espiritualmente falando, fisicamente. Ao entrar, ele avança ferozmente sobre ela, como fazia todos os dias, querendo destruí-la. Eu mato você. Essa irmã Celestina intercede, interpõe entre os dois e começa a haver um diálogo mental. E ela passa para o médium qual que era o drama que estava acontecendo com aquela moça. E ela conta e veio saber que nesse caso já tinha mais de um século de perseguição. Vejam vocês. E na encarnação passada, ela tinha o nome de Mercedes. E foi esposa dele, que era um rico fazendeiro da região do Nordeste do Brasil. E após um período de inconsequência, ele era bem mais velho, arrumou um outro companheiro, fugiu daquelas fazendas, levando quase todo o dinheiro dele. E ele se encarnou desse sofrimento. E nessa perseguição, tinha durado mais de 100 anos no mundo espiritual,
Ela reencarnou e mesmo assim eles estavam descobrindo aquele novo mundo, aí estavam decidindo de maneira feroz e intensa. E ele diz que pelo carinho, pela atenção dessa companheira, conseguiu resgatar esse companheiro e ele aceitou ser encaminhado para tratamento na coroa espiritual. Vocês vejam um trabalho de desobsessão profundo que aconteceu. Nós sabemos que não é muito fácil nós fazermos desligamentos desses quadros obsessivos muito profundos, muito dolorosos, mas é perfeitamente possível de esforço. E foi aconselhada que ela mudasse seus pensamentos, participasse das atividades da casa, viesse nas palestras, tomasse as horas e fortificando no trabalho, coisas de mais de 150 anos nessas percepções. Vocês vejam o quanto nós temos de benefícios no período de uma hora. E por fim, a confraternização. Nós aqui temos o hábito, lembra, nós temos o nosso tradicional lanche, não é por acaso. É importante que ao acabar a palestra, muitos de nós aqui permaneçamos, que as energias que são condensadas, saturadas nesse ambiente, são muito fortes, nos traz os benefícios. E eu complemento, naquele instante que ficamos mais alguns minutos ali, no lanche, são finalizados muitos trabalhos, muitos auxílios. Naquele instante, eles não param intensivamente os espíritos, o tempo todo estão ali ao nosso redor. Vários frequentadores trocavam impressões, desfrutando um beijo verdadeiro, a fraternidade. Aí ele fala, finalizando, é importante quando a casa espírita consegue a permanência de seus frequentadores e trabalhadores em conversação edificante após as atividades ordinárias, porque o trabalho continua. E eles falam que é isso, nesses momentos, já estavam finalizando toda a dinâmica, e ao fim de uma noite, de uma palestra, de uma hora, vocês perceberam tanto que aconteceu na dinâmica. São encaminhados dezenas de espíritos desencarnados de uma única palestra. Muitos que nos acompanhavam, muitos que estavam assediando os trabalhos da casa. É um verdadeiro trabalho de desobsessão coletiva. Da mesma forma que aconteceu conosco, nós esperamos que esse livro, para quem tiver, chama-se Na Seara do Bem. É importante nós percebermos que aí nós vamos valorizar realmente o esforço dos espíritos a do nosso benefício. E agradecer por isso, a todo instante, e fazemos a nossa parte. É isso? Faça a tua parte que o céu te ajudará. Essa é a mensagem final do Joel nesse livro. E nós agradecemos por estarmos com vocês durante a semana, e principalmente no grande encontro na palestra do domingo, que aí nós percebemos essa importância das nossas necessidades. Possamos ter um ótimo domingo.